Sejam bem-vindos para mais uma aula. Na aula anterior, eu apresentei para vocês algumas críticas com relação à treliça clássica, né, idealizada por Ritter e Misch, do ponto de vista que elas eram muito conservadoras e aí, consequentemente, levavam a elevadas taxas de armadura. E aí, por volta da década de 60, o professor Leonhard, pesquisador alemão, ele publicou um artigo em que ele tratava, né, da contribuição de um mecanismo complementar ao de treliça, de tal maneira que conduzisse a taxas de armaduras menores e, consequentemente, a projetos mais econômicos, né, do ponto de vista de taxas de armadura, taxa de armadura transversais. E aí a gente finalizou a aula passada apresentando de maneira bem rápida os dois modelos de cálculo que a NBR 6118 apresenta no seu item 17.4.2. Então, peço que vocês vão lá na norma, consultem esse item 17.4.2, tem uma pausa no vídeo, leiam esse item e retornem para nosso vídeo, né? Então, o modelo de cálculo 1, né? O modelo de cálculo 1 para verificação no estado limite último, aliás. Então, a nossa verificação no estado limite último, para que não haja esmagamento da biela, basicamente é da seguinte maneira: a nossa força cortante solicitante tem que ser menor do que uma força resistente, que a gente chama de VRD2. Inclusive, a gente até deduziu uma equação para o cálculo do VRD2 segundo a treliça clássica de Misch, lá no nosso terceiro vídeo, né, na parte 3 da nossa aula. Quando eu tratei do esmagamento das bielas segundo a treliça clássica de Misch. E aí esse VRD2 seria a resistência do nosso elemento estrutural, da nossa viga, de tal maneira que a gente estaria na iminência de ter ali um esmagamento das nossas bielas. A outra consideração que a gente tem que fazer na verificação do estado limite último é com relação à fissuração diagonal. E aí quem faz esse papel, né, de costurar as fissuras e evitar aberturas excessivas e, consequentemente, a ruptura frágil da nossa viga são as armaduras transversais, né? E aí esse conjunto de treliça mais os mecanismos complementares a gente chama de VRD3. Então, o VRD3 ele é composto de duas parcelas: o mecanismo de treliça, VSW, que é resistido pelos estribos, mais a parcela complementar de treliça, que a gente chama de VC, né? A parcela complementar de treliça, que é basicamente o concreto contribuindo ali naquele mecanismo. Então, nessa segunda equação que a gente tem aí, a força cortante solicitante tem que ser menor do que VRD3. Então, para que a gente atenda ao estado limite último, a gente tem que respeitar essas duas equações que estão aqui, essas duas equações simultaneamente. A gente tem que verificar que não vai haver esmagamento da biela e a gente tem que verificar que não vai haver fissuração diagonal excessiva, de tal maneira que os estribos sofram escoamento e aí, consequentemente, haja ali ruína por força cortante. Então, vamos apresentar o modelo de cálculo 1. O modelo de cálculo 1, ele traz aí para a verificação das bielas a seguinte equação lá no item 17.4.2. Então, o VRD2 vai ser 0,27 do alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D. Perceba que essa equação eu já tratei com vocês na aula 3, né, desse nosso assunto, em que eu deduzi ela com base nas dimensões de acessão transversal das bielas. E eu até expliquei também os critérios de ruptura do concreto, porque a nossa biela está submetida a um estado plano de tensões, em que em uma direção vocês têm compressão e na outra vocês têm tração. Esse alfa V2, como eu tinha prometido anteriormente, ele é um valor menor do que 1, é uma variável adimensional menor do que 1,
empírica também, né? Porque esse FCK nessa equação tem que entrar em megapascal, obrigatoriamente. E aí esse alfa V2 é 1 menos FCK dividido por 250, tá bom? Como é que eu faço para aumentar a resistência ao esmagamento da minha biela, né? Ou seja, como é que eu faço para aumentar a resistência da minha viga com relação ao esmagamento das bielas? Ou você aumenta a resistência à compressão do seu concreto, né? Ou você aumenta a resistência à compressão, ou aumenta a largura da sua viga, né? A largura ou a altura da sua viga. Em relação à largura e à altura, isso vai depender muito de critérios arquitetônicos, né? Por exemplo, a largura da viga você não pode aumentar excessivamente, às vezes, né? Em função de parâmetros arquitetônicos. E a altura útil também por causa do pé direito. Então, fica aí essas três possibilidades para que a gente possa aumentar a resistência da nossa viga com relação ao esmagamento da biela. E aí eu coloquei aqui a frase muito importante para que a gente não esqueça, aliás, para que vocês nunca esqueçam de verificar o esmagamento das bielas. Por quê? Porque essa é uma ruína frágil. Então, se você não garante a resistência, a verificação do esmagamento das bielas da sua viga, então você está conferindo àquela sua estrutura um comportamento frágil, né? Você está conferindo a ela um comportamento frágil, ou seja, quando ela estiver na iminência da ruína, e se esse for o caso de esmagamento de biela, então essa vai ser uma ruína sem aviso, né? Uma ruína brusca. Com relação ao mecanismo de treliça, ou seja, com relação ao cálculo da armadura transversal, a norma apresenta a seguinte equação. Aliás, tanto para o modelo de cálculo 1 como para o modelo de cálculo 2, o VRD3 vai ser a parcela complementar ao mecanismo de treliça, mais a parcela proveniente dos estribos no mecanismo de treliça, que é o nosso VSW. Vamos ver quem é cada um deles, né? Na flexão simples, se vocês observarem na norma, ela coloca aí que esse VC é igual a VC0, né, na flexão simples, que é o caso das nossas vigas. Então, essa parcela complementar de treliça vai ser igual a VC0, que é igual a 0,6 da resistência de cálculo à tração do meu concreto, vezes a largura da seção, a largura da alma da seção, né, BW. E aí, se você tiver uma seção em I, você vai pegar a menor largura da sua seção, ou seja, a largura da alma, vezes a altura útil da sua viga. O VSW, que é a parcela resistente da treliça com relação aos estribos, né, com relação às armaduras verticais, é dado por essa equação aqui. Ó. Só tome cuidado que a norma apresenta uma restrição com relação a esse FYWD, né? A resistência ao escoamento de cálculo dos estribos, por mais que você esteja utilizando aqui um CA60, ela fica limitada ao valor de cálculo da resistência de cálculo de escoamento, né, do aço CA50. Então, esse FYWD, ele acaba ficando fixo aí e igual a 43,48 kN por centímetro quadrado, mesmo que você esteja utilizando o CA60, como vocês podem observar na norma. Então, essa é a equação para o cálculo do VSW. Segundo a norma, que está apresentada a norma. Se eu fizer algumas simplificações, por exemplo, se eu disser que estou utilizando estribos verticais, ou seja, ortogonais ao eixo da nossa viga, e, portanto, alfa igual a 90 graus, eu vou ter aqui que o meu VSW pode ser simplificado para essa equação que está aqui. Numa situação de dimensionamento, né, em uma situação de dimensionamento, o que acontece? A gente sabe quem é a força cortante solicitante e quer saber quem é a área de aço necessária, né? Então, essa equação que está desse jeito aqui, apresentada dessa forma, ela é excepcional se a gente estiver estiver em uma situação de verificação. Então, você tem a área de aço,
sabe a altura útil, sabe o tipo de aço que você está utilizando, e aí você calcula a resistência do mecanismo de treliça. No caso de dimensionamento, então a gente precisa rearranjar essa equação. E aí ela fica dessa maneira aqui, ó. A área de aço transversal dividida pelo espaçamento S, ou seja, a área de aço que eu preciso para uma determinada faixa de comprimento da minha viga, vai ser a força cortante do meu mecanismo de treliça, dividido por 0,9 da altura útil vezes FYWD, que é a resistência ao escoamento de cálculo dos meus estribos, né? Dos meus estribos. Lembrando que a minha força cortante solicitante de cálculo, ela é composta de duas parcelas, o mecanismo de treliça e o mecanismo complementar de treliça, que a gente já viu como é que calcula no slide anterior. Então, se eu quero determinar quem é a parcela para o meu dimensionamento se eu quero determinar quem é a parcela do meu mecanismo de treliça para que eu possa calcular a área de aço, então eu posso isolar essa variável VSW aqui dentro dessa equação. E aí, portanto, a minha área de aço dividida por S será igual à minha força cortante solicitante menos o meu mecanismo complementar ao de treliça, dividido por 0,9 do D vezes FYWD. E aqui algo interessante, porque é o seguinte: significa que o seu mecanismo de treliça, em uma situação de dimensionamento, ele vai pegar o excedente da força cortante solicitante em relação ao mecanismo complementar ao de treliça. Então, se a sua força cortante solicitante é de 300 kN e a sua parcela complementar ao mecanismo de treliça é de 250 kN, então significa que o seu VSW vai ser 50 kN, tá bom? Ou seja, ele pega ali o excedente da sua força cortante solicitante em relação ao mecanismo complementar de treliça. No caso de o seu mecanismo complementar ao de treliça, por si só, ser maior do que a força cortante solicitante, então significa que o seu VSW seria negativo, né, matematicamente falando. Ou seja, você teria que dispor de uma armadura transversal mínima. Então, toda vez que vocês fizerem os cálculos, de tal maneira que a parcela complementar de parcela resistente complementar ao mecanismo de treliça, VC, for maior do que o VSD, então significa que você só precisa colocar uma armadura transversal mínima. Vocês nem precisam calcular essa expressão aqui, não. Já vão direto para o cálculo da armadura transversal mínima. De maneira geral, essa equação aqui, se vocês fizerem análise dimensional dela, se eu entro com as forças em kilonewtons, a tensão de escoamento em kilonewtons por centímetro quadrado, a altura 8 em centímetros, então o resultado final dessa equação vai sair em centímetros. E aí, de uma maneira prática, o que é que a gente faz? Eu transformo essa grandeza aqui, a SW sobre S, da seguinte maneira. Eu pego essa grandeza, que eu calculei aqui nessa equação, e multiplico por 100 centímetros por metro, do jeito que está aqui, ó. Eu pego o resultado dessa equação e multiplico por 100 centímetros por metro. 100 centímetros por metro, ou seja, em cada metro eu tenho 100 centímetros. E aí, portanto, eu transformo o resultado dessa equação para centímetros quadrados por metro, ou seja, a área de aço transversal que eu preciso para cada metro, né, para cada unidade de comprimento do meu elemento estrutural, no caso a viga, correto? Com relação ao modelo de cálculo 2, né, para a verificação das bielas, a norma apresenta essa equação que está disposta aqui no slide. Então veja que ela depende aí, como é o caso da treliça generalizada, ela depende não só do ângulo de inclinação dos estribos, mas depende também do ângulo de inclinação das bielas, que agora deve ser arbitrariamente escolhido entre 30 e 45 graus, né? Entre 30 e 45 graus.
O alfa V2, vocês já viram, aquele fator redutor, né, menor do que 1, para considerar o estado duplo de tensões que a gente tem nas nossas bielas. E aí, consequentemente, eu tenho que sempre lembrar de verificar essa verificação das bielas, do esmagamento das bielas, para que eu possa assegurar que eu não vou ter uma ruptura frágil do meu elemento estrutural. Já o mecanismo de treliça, né? Tanto o mecanismo de treliça como o mecanismo complementar de treliça para o modelo de cálculo 2, ele é um pouquinho mais elaborado. Então, a parcela VSW, ela é dada por essa equação que está aí exposta, né? Como eu disse, ela depende não só do ângulo de inclinação das armaduras transversais, mas também do ângulo de inclinação das bielas, arbitrariamente escolhidas entre 30 e 45 graus. E aí, portanto, se vocês forem aí na norma, no item 17.4.2, no modelo de cálculo 2, propriamente dito, vocês vão encontrar que a parcela complementar ao mecanismo de treliça, no modelo de cálculo 2, pensando aí na flexão simples, a norma coloca que o VC é igual a VC1. 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 Quem é esse VC1? Aí a norma apresenta duas situações. Vamos lá. O VC1 é igual a VC0 se a força cortante solicitante for menor do que VC0. Ou seja, se eu estiver nessa faixa aqui, ou seja, se a minha força cortante solicitante de cálculo é menor do que VC0, então o meu VC1 é igual a VC0, porque eu vou estar nessa porção do meu gráfico. Caso contrário, se a minha força cortante solicitante for maior do que VC0 e menor do que VRD2, né? Se a minha força cortante solicitante for maior do que VC0 e menor do que VRD2, então eu tenho que fazer uma interpolação linear. Fazendo a interpolação linear para esse trecho aqui, ó, desse nosso gráfico, né, fazendo aí semelhança de triângulos, vocês encontram que VC1 é igual a VC0 vezes VRD2 menos VSD dividido por VRD2 menos VC0. Ou seja, para esse trecho aqui eu faço uma interpolação linear, conforme vocês podem ver na descrição desse item lá na norma, né? Quem é o VC0? Bom, vocês já viram no item anterior, lá no modelo de cálculo 1, que o VC0 é 0,6 da resistência de cálculo à tração do concreto, vezes a largura BW da alma da seção, né, a menor largura que você tiver, vezes a altura útil da nossa seção transversal. Continuando aqui, com relação ao mecanismo de treliça, a norma apresenta essa norma aí. Aquela equação que eu tinha apresentado no slide anterior, né? Essa equação aqui, ó. Se eu substituir nela o alfa igual a 90 graus, pensando aqui em estribos armados a 90 graus, né? Que é a situação mais comum, então eu chego nessa equação aqui, né? Para o cálculo do meu VSW, ou seja, o mecanismo resistente da minha treliça. E aí, portanto, em uma situação de dimensionamento, você sabe quem é a força cortante solicitante e quer saber quem é a área de aço. Então, você tem que isolar essa variável aqui. Foi exatamente o que eu fiz nessa situação. Eu isolei a minha área de aço em função da força cortante solicitante no mecanismo de treliça. Como é que eu acho uma força solicitante no mecanismo de treliça? Eu vou pegar a minha força cortante solicitante na seção de cálculo menos a parcela complementar ao mecanismo de treliça. Portanto, essa é a equação que eu utilizo para o cálculo dos estribos, né, da área de aço da armadura transversal, pensando em estribos a 90 graus, com ângulo de inclinação das bielas igual a θ, um ângulo qualquer. Então, esse é o modelo de cálculo 2, tá bom, pessoal? Vocês vão me perdoar aqui. Modelo de cálculo 2, tá bom? Continuando, pessoal, se
vocês fizerem análise dimensional novamente, vocês vão ver que essa equação aqui, se eu entrar com as forças em kN, a altura útil em centímetros, FYWD em kN por centímetro quadrado, e cotangente de θ não tem unidade, né? Então, essa equação sai com a unidade de centímetros, tá bom? Se eu multiplicar ela por 100 centímetros por metro, né? 100 centímetros por metro, eu obtenho essa área de aço em centímetros quadrados por metro, ou seja, a área de aço transversal que eu tenho que dispor na minha viga por unidade de comprimento do elemento estrutural que eu estou dimensionando, no caso, as nossas vigas, né? Eu trouxe aqui uma tabelinha que vocês encontram lá no anexo da nossa apostila de exercícios. Então, eu tenho aqui as principais bitolas que a gente utiliza para compor estribos de 2 ramos, né? Compor estribos de 2 ramos, e o espaçamento entre os estribos. Os espaçamentos entre os estribos. Então, uma vez que você calculou a área de aço em centímetros quadrados por metro, você procura nessa tabela qual é a melhor disposição que vocês têm. Obviamente que vocês têm que levar em consideração questões construtivas, né, nessa escolha. Então, eu acredito que em algumas situações não é adequado, por exemplo, que a gente coloque estribos de 5 milímetros espaçados a 5 centímetros. Né? Você acaba tendo uma armadura bem densa. Então, e também não acho adequado, por exemplo, a gente colocar estribos de 10 milímetros. Por quê? Porque o trabalho para dobrar esses estribos com esse diâmetro elevado vai ser maior, a não ser que você já compre esses estribos cortados e dobrados, né? Mas aí dificilmente vocês vão chegar nas situações usuais de projeto, né? Dificilmente vocês vão chegar a utilizar estribos de 10 milímetros, né? Dificilmente isso aqui vai acontecer. E vocês usarem estribos de 10 milímetros de diâmetro, só quando a força cortante solicitante for muito elevada, muito elevada. Na maioria dos casos, a gente se detém a estribos de 5 milímetros e 6,3. 8 milímetros cabe em algumas situações usuais até, de dimensionamento à força cortante, e estribos de 10 milímetros e até meia polegada, como já vi em algumas situações, a gente só observa em vigas, né, com elevada solicitação à força cortante, Então, uma vez que vocês sabem a área de aço transversal em centímetros quadrados por metro, vocês devem buscar aqui na tabela qual é o diâmetro dos estribos que vocês vão adotar e o espaçamento. Lembrando que essa tabela ela foi calculada para estribos de 2 ramos. Por quê? Por que eu preciso saber dessa informação? Porque essa área de aço que vocês estão vendo aqui, né, essa área de aço, ela leva em consideração a área de aço das 2 pernas, ou seja, dos 2 ramos do estribo. Se porventura vocês têm interesse em utilizar estribos de 4 ramos, então o que é que vocês têm que fazer nessa tabela? Pegar todos esses valores que estão aqui dentro e multiplicar por 2. Por quê? Se você vai ter estribos de 4 ramos, então significa que para o mesmo espaçamento você vai ter o dobro da área de aço, né? Porque você vai ter o dobro dos ramos, portanto, o dobro da área de aço. Então, sempre lembrem que esse ASW, no caso do dimensionamento da força cortante, ele faz referência aos ramos do estribo, a todos os ramos do estribo. No caso do estribo de 2 ramos, ele está fazendo referência às 2 pernas, ou aos 2 ramos, tá bom? Se vocês não têm uma tabela, né, uma tabela para o cálculo do espaçamento entre os estribos, então vocês podem fazer uma regrinha de 3, que se baseia no seguinte conceito. Vocês calculam quem é a área de aço de um estribo, né, considerando todos os ramos dele. Então, esse estribo aqui, por exemplo, ele tem 2 ramos. Então, eu vou e calculo a área de aço
transversal de um estribo, considerando as duas pernas dele, né? As duas pernas desse estribo, né? Ou seja, 2 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Se for um estribo de 4 ramos, 4 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E aí, se eu fizer uma regrinha de 3, eu tenho o seguinte. Meus estribos, né, os meus estribos estão espaçados uniformemente a uma distância S que eu não conheço. Eu já escolhi o diâmetro, então já sei qual é a área de aço de um estribo, considerando todos os seus ramos, né, ou todas as suas pernas. E aí a minha regrinha de 3 é a seguinte, ó. Eu tenho a área de aço de um estribo. A área de aço de um estribo está para S, né? Assim como aquela área de aço que eu calculei no nosso modelinho de cálculo 1 ou modelo de cálculo 2 está para 1 metro, já que eu calculei a SW em centímetros quadrados por metro. E aí, dessa forma, eu encontro quem é o espaçamento que eu preciso para os meus estribos para um determinado diâmetro adotado, né? Na próxima aula, a gente vai ver cuidados adicionais que a gente tem que ter com relação aos espaçamentos de estribos, e com relação às armaduras mínimas transversais que a gente deve dispor, né? Para que a gente não recaia naquelas situações do galpão das Forças Aéreas dos Estados Unidos, né? Lá em 1955, que o espaçamento entre estribos foi excessivo, e aí aquela viga de cobertura acabou tendo uma ruína frágil por causa desse espaçamento excessivo, e aí, portanto, a gente não teve ali um aviso prévio, né, de que estava havendo um problema. Então, eu quero agradecer a todos, se cuidem, pessoal, e fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.